Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para anteciparmos na nossa programação da Escola Bíblica hoje algumas respostas que nos são enviadas através dos vídeos para que os irmãos possam já receber nesta parte da Escola Bíblica Dominical de hoje algumas informações sobre o tema, sobre o assunto que nós iremos tratar hoje nesta Escola Bíblica. E nós estamos dando continuidade, portanto, ao nosso assunto, que é uma conexão de alguns aspectos e marcadores proféticos que são encontrados no livro de Cantares de Salomão e que eles se cumprem em nossos dias. E além disso, nós estamos estudando agora a experiência da saída da igreja deste mundo, profeticamente identificada no livro de Êxodo, com a saída dos hebreus lá do Egito. E o nosso texto, além do livro de Cantares, do capítulo 5, nós temos também a base hoje no livro Êxodo, capítulo 12, dos versos 7 a 11, e o Salmo 105, versículo 37, que faz uma referência a este assunto. Vamos então à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: lendo Êxodo capítulo 12, verso 10, qual a relação profética com o que está escrito em Cantares capítulo 5, verso 6? Vamos então, essa primeira pergunta vai ser respondida lá pelo estado do Rio de Janeiro, a nossa igreja lá em Duque de Caxias, e quem vai dar a resposta é um diácono, nosso irmão, o Marcos Ferreira. A paz do Senhor, Marcos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em resposta à primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical, após o arrebatamento da Igreja Fiel, não haverá mais a possibilidade de se alimentar do Cordeiro. Em Êxodo 12, versículo 10, no seu final, diz assim: mas o que dele ficar até amanhã, queimareis fogo. Também em Cantares 5, versículo 6, diz assim: eu abri ao meu amado, mas o meu amado se tinha retirado. É importante notarmos que o Espírito Santo revela Jesus aos corações hoje. No amanhã não haverá mais essa possibilidade, pois não haverá cordeiro e nem as operações do Espírito Santo. Em Hebreus, capítulo 3, 7 e 8, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. A paz do Senhor Jesus. Amém, Marcos. A paz do Senhor Jesus. Realmente, a nossa experiência com o Senhor, a nossa oportunidade com o Senhor, ela é agora, porque amanhã, ou seja, depois do arrebatamento da igreja, não haverá mais possibilidade de se alimentar do Cordeiro, não haverá mais o Cordeiro e nem as operações do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por essa resposta sua, muito bem colocada, à nossa primeira pergunta, a relação profética de Êxodo capítulo 12, verso 10, com aquilo que está em Cantares capítulo 5, versículo 6. Muito bem colocado. Obrigado, Marcos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Passamos agora para a nossa segunda pergunta, que diz assim: lendo Êxodo capítulo 12, verso 11, qual a relação profética com o que está escrito em Cantares capítulo 5, verso 3 agora, e nas expressões, letra A, lombos cingidos, e letra B, sapatos nos pés. Agora, essa segunda pergunta, a resposta virá lá do estado da Bahia, o nosso companheiro querido lá, o obreiro, o Patrick Teixeira. O Patrick é da nossa igreja lá em Caetité, no estado da Bahia. Patrick, mais uma vez sua resposta, hein? Na letra A, de acordo com Êxodo, capítulo 12, verso 11, a orientação para a igreja é estar com os lombos cingidos e preparados com a verdade do Evangelho para a saída a qualquer momento desse mundo. Em Cantares 5:3, há um relato de uma igreja que não cumpriu a orientação para a saída, estando despida da verdade e do testemunho de que estaria de partida. Já na letra B, o mesmo texto de Êxodo, capítulo 12, verso 11, orienta profeticamente a estar com os sapatos nos pés, firmados e definidos com o projeto do arrebatamento. Mas em Cantares capítulo 5, verso 3,
identifica uma igreja infiel que, para o momento decisivo da saída, não se encontra adequadamente definida e comprometida. Como ela mesma diz, já lavei os meus pés. É a postura de uma igreja que não está de partida, mas acomodada com o mundo em que vai ficar. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Patrick. Que maravilha esse aspecto colocado, né? Na Cantares capítulo 5, verso 3, ele identifica sim, né? Uma igreja infiel que para o momento da saída, ela não se encontra adequadamente definida e comprometida com aquilo que ela mesma, de acordo com aquilo que ela própria confessa, né? Já lavei os meus pés, já despi os meus vestidos e já lavei os meus pés. Muito bem colocado na sua resposta, a postura de uma igreja que não está pronta para a partida, mas ela está acomodada como o mundo, né? Com o mundo com o qual ela vai ficar neste mundo, no qual ela vai ficar neste mundo, né? Muito bem colocado. Obrigado, Patrick, pela sua participação. Agora sim, irmãos, continuando, vamos na nossa terceira pergunta. Sim, a terceira pergunta é a seguinte: ainda no mesmo verso, Cantares 5, verso 3, qual a aplicação profética que é aplicada, né, à igreja dos nossos dias nas seguintes expressões? Então, a letra A, lombos cingidos; a letra B, sapatos nos pés; e a letra C, cajado na mão. Ou seja, essas três expressões, a aplicação profética delas na igreja hoje dos nossos dias. A nossa terceira pergunta, a resposta virá agora do estado da Paraíba, onde lá a nossa igreja de Catolé do Rocha, o nosso grupo de jovens ali, dando ali as respostas muito bem colocadas do nosso grupo de jovens. Vamos então à resposta de cada um. A paz do Senhor. Em resposta à pergunta de número 3, os lombos cingidos falam das vestes ajustadas. E nós, a igreja fiel, devemos ter as vestes de salvação e viver um caminho segundo a palavra do Senhor. E também as nossas vestes devem estar prontas e preparadas para a nossa partida, para o encontro com o Senhor Jesus. Letra B, sapato nos pés. Fala de estar preparado para a volta do Senhor e seguindo a palavra de Deus retamente. Letra C, o cajado nas mãos, fala da direção do Espírito Santo, é ter o Senhor conduzindo as nossas vidas. A ação da Trindade, que é os lombos cingidos com a verdade, que fala do Filho Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida; o sapato para os pés, que fala da doutrina do Pai; e o cajado da direção do Espírito Santo. O texto está em Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E o calçado dos pés, a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãs, a paz do Senhor, que maravilha. Cada uma das irmãs dando a resposta ali segura, né? A letra A, a letra B, a letra C, e depois o comentário da irmã, onde ali se apresenta realmente, irmã, a pessoa da Trindade ali, né? O Pai ali, e Jesus o caminho, a verdade e a vida, a doutrina do Pai, o cajado na mão, a direção do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem colocado na resposta de cada uma das irmãs e muito bem concluído, né? A quarta irmã que comentou, muito bem concluído ali a respeito dessa resposta tão completa, né? Relacionada a esses três aspectos, né? A letra A, o preparo da igreja com a verdade; a letra B, calçado os pés no evangelho da paz; e a letra C, a direção do Espírito Santo no cajado na mão. É por isso que quando nós vamos evangelizar, nós primeiro buscamos a direção do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Obrigado, irmãs, pela vossa participação. Igreja lá de Catolé do Rocha. Catolé do Rocha é uma cidade que nos faz lembrar muito, com muita alegria, a cidade das origens do pastor Josias Júnior. Os pais dele, né, nasceram nessa cidade e, portanto, é uma alegria muito grande ter a participação das nossas irmãs lá da nossa igreja em Catolé do Rocha, na Paraíba. Obrigado pela vossa participação. Amém? Então, irmãos, vamos continuar e agora passamos para a quarta pergunta. Vamos lá, a quarta pergunta diz assim: lendo Êxodo capítulo 12, verso 7, quais as duas doutrinas vividas pela igreja fiel em nossos dias e que estão profeticamente relatadas nesse verso, né? No próprio verso aqui,
essas doutrinas estão relatadas no próprio texto, né? As doutrinas estão relatadas no próprio texto. O que é notável é que essa resposta agora, ela virá do norte do país, lá de Rondônia, lá na nossa igreja de Porto Velho, e quem vai responder é uma irmã, né, que até hoje, pelo que eu me lembro, acho que é a primeira vez que a irmã participa, a irmã Elzabete. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja em Porto Velho. Irmã, muito bem-vinda. A resposta está contigo agora. Respondendo à pergunta de número 4, as duas doutrinas são corpo e sangue. Em Êxodo 12, 7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga das portas e nas casas em que o comerem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, irmã Elzabete. Essa resposta é simples, mas é completa. Por quê, né? As duas doutrinas são a doutrina de corpo e a doutrina de sangue. E é notável isso, porque ali naquela expressão, onde estavam ali os irmãos, o povo reunido dentro das casas, eles estavam comendo a carne do cordeiro, né? A carne do cordeiro, e ali com ervas amargosas e também pães ázimos. E naquele momento ali estava exatamente a doutrina de corpo profetizada ali naquela família. A igreja nesses últimos dias, ela está assim também, né? Comendo da palavra do Senhor Jesus, ela está vivendo do corpo e do sangue de Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus, antes de partir também para a morte e depois subir ao céu, ele reuniu os seus discípulos, tomou a ceia com eles e ali em família Jesus comeu com eles o pão e o cálice, dizendo: este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue. Então essas são as duas doutrinas. Obrigado, irmã, pela sua participação. Glória a Jesus. Sim, vamos então agora à nossa próxima pergunta, que é a pergunta número 5, que diz assim: lendo Êxodo capítulo 12, verso 8, qual a aplicação profética das seguintes expressões? Letra A, carne assada no fogo. Letra B, pães asmos ou azimos. E letra C, ervas amargosas. Então, qual é a aplicação profética dessas expressões para a vida da igreja? E agora, a nossa resposta a essa pergunta virá do estado de São Paulo, a nossa igreja lá em Santos, na cidade de Santos, e quem vai responder é o Gabriel Santos. Ele vai nos dar essa resposta. Vamos então, Gabriel, sua vez agora. Pai do Senhor Jesus, irmãos, respondendo a quinta pergunta, meus irmãos, quando nós vemos a letra A carne assada no fogo, a palavra deve ser vivida e revelada pelo Espírito Santo. A letra B, os pães asmos, meus irmãos, é o pão sem fermento. A palavra deve ser alimento sem a inclusão da razão do homem. Agora, as ervas amargosas, meus irmãos, as lutas da igreja. Em João 16, 33, no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor não tem deixado faltar o sustento. E quando nós lemos Êxodo, capítulo 12, verso 8, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Amém, meus irmãos? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Gabriel. A resposta está muito completa e muito correta, mas o que é notável nessa resposta é que, profeticamente, como isso se cumpre, né? Nas nossas vidas, a palavra, ela deve ser vivida, revelada pelo Espírito Santo. É a carne assada no fogo, né? Os pães asmos, então a palavra, ela vem como um alimento puro, né? Sem o fermento, sem a razão do homem, né? Por isso ele é asmo ou ázimo, que é pão sem fermento. É a palavra de Jesus, sem nenhum acréscimo, né? Das pessoas. E as ervas amargosas, realmente, elas representam as lutas da igreja, porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora, o que é mais notável, então, é que, Gabriel, é o seguinte: o que é mais notável é a maneira como o Senhor Jesus transformou isso, né? Ele nos deu sua carne como pão. Ele nos deu a condição dele como cordeiro, né? Para nós comermos a sua carne como o pão. E em lugar das ervas amargosas, quando o Senhor Jesus tomou a ceia com seus discípulos, ele nos deu a doçura do seu Espírito Santo, que é o vinho, né? Então esse aspecto é muito importante na colocação da nossa resposta a essa pergunta. Amém? Obrigado pela sua participação, então, Gabriel. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Vamos continuar agora a nossa sexta pergunta, que nós vamos agora
sair do livro de Êxodo e vamos para o livro de Salmos. No Salmo 105, verso 37, essa é a nossa pergunta, há uma referência à saída do povo de Israel do Egito. Então a pergunta é a seguinte: qual a aplicação profética dos que saíram em relação ao momento do arrebatamento da igreja fiel? Então agora, essa resposta virá lá do estado de Santa Catarina, nossa igreja lá na cidade de Chapecó. E quem vai responder é um obreiro. Esse obreiro é o Samuel Antônio. Samuel, vamos ver agora a sua resposta, hein? A paz do Senhor, meu irmão. Irmãos, a paz do Senhor. Em resposta à pergunta de número 6, fala de uma igreja que foi arrebatada, mas junto com ela foi a prata, falando da redenção e salvação. O ouro, o poder de Deus, o Espírito Santo subiu junto, e não houve enfermos. Espiritualmente fala de uma igreja firme no Senhor, que perseverou até o fim, pois aqueles que nesta hora estiverem enfermos espiritualmente não serão arrebatados. Salmos 105, 37 diz: mas eles o fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Amém, Samuel. Isso mesmo. Realmente, aqueles que estiverem enfermos espiritualmente, eles não sairão deste Egito, ou seja, deste mundo, para o arrebatamento. Então, muito bem colocado. Aquilo que era de mais precioso no Egito saiu dali com o povo de Israel. Também com a igreja sairá deste mundo aquilo que é mais precioso, prata e ouro, ou seja, redenção e poder do Espírito Santo. Uma igreja resgatada, uma igreja salva, né? A salvação não existirá mais, será retirada deste mundo. E o ouro também, o poder do Espírito Santo. E é por isso que nós temos saúde espiritual, né? Nós somos saudáveis espiritualmente. E aqueles que não são saudáveis é porque não têm a experiência da prata e do ouro, né? Muito bem colocado aqui na sua resposta, né? Os enfermos que estiverem enfermos espiritualmente, eles não serão arrebatados, porque estarão doentes com a doença aqui deste mundo, mas uma igreja santa, uma igreja sã espiritualmente, essa igreja subirá com o Senhor Jesus. Muito bem colocado na sua resposta. Muito obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Agora nós vamos para a parte final e hoje, por se tratar do nosso encontro de Unidos em Família, onde nós temos aqui as nossas crianças participando do nosso encontro, nós vamos aqui agora nos preparar, porque nós vamos dar agora uma resposta muito especial aqui das nossas crianças intermediárias e adolescentes, que com a participação aqui conosco de algumas crianças intermediários e adolescentes. Mas antes, eu quero apenas aqui agora te preparar para isso, para que nós então entremos agora nesse momento muito especial para respondermos as nossas perguntas da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, dirigida a nossas crianças, intermediários e adolescentes. Irmãos, nós estamos aqui agora com o nosso grupo de crianças, intermediários e adolescentes das nossas igrejas aqui de Vitória do Espírito Santo, Igreja de Barro Vermelho, Igreja também de Enseada do Suá, e estão aqui visitando e nós ficamos com muita alegria de poder participar com os irmãos aqui da resposta à nossa pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. E eu vou fazer a eles agora a pergunta e todos vão responder. A pergunta é a seguinte: faça uma relação do texto de Êxodo, capítulo 12, verso 5, o cordeiro sem mancha, sem mácula, com o texto de João, capítulo 1, versículo 29, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual a resposta? Jesus é o Cordeiro sem defeito. A igreja fiel tem o Cordeiro. Amém! Muito bem a resposta. Glória a Deus, que participação maravilhosa das nossas crianças, intermediárias e adolescentes, fazendo parte, inclusive, hoje, do nosso Unidos em Família. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Muito bem, irmãos, nós vamos agora com a pergunta que foi dirigida às crianças, intermediárias e adolescentes, e que essa pergunta é a nossa 7ª pergunta, e ela diz assim: faça uma relação do texto de Êxodo, capítulo 12, verso 5, o cordeiro sem mácula, sem mancha, e isso com o texto de João, capítulo 1, verso 29, na expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ter aqui 3 rápidas respostas a essa pergunta. A primeira vem do estado do Amapá, e lá na nossa cidade, a capital do Amapá, que é Macapá, ali a Larissa vai nos dar a resposta
ela é da classe de intermediários. Depois, no estado do Ceará, também da classe de intermediários, a Evelyn Vitória, ela é da classe intermediária da igreja de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. E por último, no estado do Maranhão, nós temos aqui a resposta da Jennifer Bittencourt, ela é da classe de intermediários também, da nossa igreja em Araioses, lá no interior do estado do Maranhão. 3 rápidas respostas para a nossa 7ª pergunta, crianças, intermediários e adolescentes. Respondendo à pergunta de número 7, fazendo uma relação entre o texto em Êxodo, capítulo 12 e versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Jesus é o cordeiro sem defeitos. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João mostra o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja fiel tem o Cordeiro. Devemos viver conforme a vontade de Deus, todos os dias. A paz do Senhor Jesus. A paz seja Jesus, irmãos. Hoje eu vim responder a pergunta das crianças número 7. A pergunta está lá em Êxodo 12, 5 e lá em João 1, 29. Em Êxodo 12, 5 diz: O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E lá em João 1, 29 diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A relação entre os 2 versículos, irmãos, é que os 2 versículos falam do Cordeiro. Foi Jesus que morreu na cruz para nos salvar. E lá em Êxodo, fala que o Cordeiro tem que ser sem mácula, que é Jesus, o Cordeiro sem defeito. A paz seja Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Façam uma relação com o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 5. O cordeiro será sem mácula, mancha. Com o texto de João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o nosso pecado, porque ele não tem pecado. Ele venceu a morte. Eu vou ler João, versículo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso único Salvador. A paz seja Jesus. Amém. Amém, Jennifer. Realmente Jesus veio para tirar os nossos pecados, porque ele não teve pecado e ele venceu a morte. Glória a Jesus. Também a resposta muito bem dada pela Evelyn, quando deu a resposta de que ali no Êxodo ele fala do Cordeiro que tem que ser sem mácula, e é exatamente figura do Senhor Jesus, porque ele é o Cordeiro sem defeito, sem pecado. Jesus não pecou. Glória a Deus. Muito boa a resposta da Evelyn Vitória, lá na nossa igreja em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, e também lá no estado do Amapá, fazendo ali uma comparação do texto, né? Jesus é exatamente isso, o Cordeiro sem defeito. E a igreja fiel, ela tem o Cordeiro, e por causa disso nós precisamos viver conforme a vontade de Deus, e isso todos os dias. Muito obrigado pela participação das crianças, intermediários e adolescentes nessa programação de hoje, para a glória do nome do Senhor, graças a Deus. Amém, irmãos? Assim encerramos a nossa parte hoje, essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, através das respostas que foram enviadas pelos vídeos. Nós já transmitimos para os irmãos a participação aqui hoje também das nossas crianças, intermediários e adolescentes aqui da região de Vitória, dando resposta aqui ao vivo conosco. E por isso, então, nós agora encerramos essa parte fazendo uma solicitação. Que os nossos irmãos que fizerem gravação de vídeo, uma dica, né? A fazer gravação de vídeo individual, não aproxime muito o rosto da câmera, e também de preferência coloque a câmera na altura do rosto e não de baixo para cima ou de cima para baixo, para que não haja deformação da imagem do rosto, amém? Não esqueça, daqui a pouco às 10 horas da manhã, nós teremos o conteúdo bíblico da doutrina de hoje, que será transmitido pelo pastor Gedeuti Gueiros. Que Deus abençoe os irmãos, até lá, a paz do Senhor Jesus.